Ok, gravando. Hoje nós vamos trabalhar com forças não conservativas, hoje que é dia 16 de agosto de 2021, tá? Então, forças não conservativas para nós. Lembrando que forças conservativas são aquelas que, quando elas atuam no sistema, não há perdas ou ganhos de energia mecânica, tá? Então, elas atuam no sistema, mas mesmo com a atuação dessas forças, não há alteração na energia total mecânica do sistema. Já as forças não conservativas são aquelas que implicam em perdas ou ganhos de energia do sistema, tá? Então, bom, para começar, né, nós vou mostrar para vocês um cálculo que envolve a subida e descida, né, de um objeto qualquer, né? Eu estou pensando num objeto puntiforme. Esse objeto puntiforme, né, pode ser um objeto com uma massa qualquer, vamos supor que seja esse objeto de massa m. Então, quando ele sobe, ele está sob a atuação da força peso, então da força gravitacional. Então, quando ele faz esse movimento para cima, né, se nós fizermos o cálculo por energia, né, usando o trabalho, então o trabalho da força peso, aqui quando a gente fala trabalho, a gente fala trabalho de uma força. Então, quando a gente fala trabalho da força peso, tá? Ou, por exemplo, vamos supor que seja um sistema que tem atuação da força de atrito. Então, nós vamos falar o trabalho da força de atrito, ou o trabalho da força resultante, mas sempre o trabalho está associado a uma força. É o trabalho de uma força para levar um objeto de uma posição até outra, ou levar o sistema de uma configuração para outra configuração. Tá? Então, isso envolve trocas de energia, e às vezes pode ocorrer perdas ou ganhos de energia, a gente já falou sobre isso. Bom, então o trabalho para levar o objeto da posição 1 até 2, aqui está escalar, né? Embora seja produto escalar, nós estamos tratando unidimensionalmente para a gente poder entender o conceito. Então, quando a gente leva o objeto da posição 1 para a posição 2, né, sob a atuação da força-peso, então é o trabalho da força-peso, o deslocamento vai ocorrer na vertical. Se o deslocamento ocorre na vertical, então a força-peso ela exerce um trabalho. E esse trabalho ele é negativo porque a força-peso é contrária ao deslocamento. O deslocamento é para cima e a força-peso para baixo. Então o trabalho vai ser negativo na subida, né? Portanto, nós vamos ter menos P vezes o ΔY, que é o deslocamento, Y2 menos Y1. Esse valor aqui, como Y2 é maior do que Y1, então esse valor vai ser menor do que zero. Tá? E na descida, nós temos o trabalho da força-peso para levar o objeto da posição 2 para a posição 1. Então aqui vai ser menos P vezes ΔY. Só que o ΔY agora ele não é mais Y2 menos Y1, mas sim o Y1 menos Y2. Por quê? Porque ele vai de 2 para 1. Se ele vai de 2 para 1, então ele vai ser Y1 menos Y2. Y1 está para baixo, está abaixo de Y2. Então Y1 é menor do que Y2. Isso significa que esse ΔY ele vai ser negativo. Como esse ΔY é negativo, e nós temos um negativo aqui também da força-peso, então aqui vai ser maior do que zero, tá? Por que o negativo da força-peso? Porque o peso, o sentido da força-peso é contrário à orientação de Y que nós atribuímos, né, por escolha do referencial. Então veja que aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo, mas o valor é rigorosamente o mesmo. Então, o valor, a intensidade do trabalho. Então, a intensidade do trabalho para levar o objeto da posição 1 para a posição 2 é a mesma para levar o objeto da posição 2 para a posição 1, falando do trabalho da força-peso. Tá? Então, são os mesmos valores, só que com sinais contrários. Isso faz com que o trabalho total seja zero.
O trabalho total ser zero não significa que a força é conservativa, mas toda vez que a força for conservativa, ou seja, que não houver dispersão de energia ou ganho de energia, então o trabalho vai ser zero, tá? Mas eu não posso, por exemplo, fazer o cálculo, achar o trabalho nulo, trabalho total para completar um ciclo igual a zero e dizer que por isso a força é conservativa. Isso eu não posso falar, mas eu posso dizer que para toda força conservativa, o trabalho dessa força para realizar um ciclo completo é igual a zero. Significa o seguinte, por exemplo, se nós tivermos, se eu tiver, tá pulando aqui, espera só um pouquinho, deixa eu só, pronto. Se eu tiver, por exemplo, esse objeto na minha mão aqui, e falo para você, e desligo a câmera. Eu desligo a câmera e vocês não sabem o que vai acontecer com esse objeto. Eu posso sair com esse objeto da minha casa, posso ir para qualquer lugar do planeta e volto e abro a câmera e ponho essa caixinha aqui, certo? Se eu fizer isso, vocês não sabem o que aconteceu no caminho com essa caixinha. Mas uma coisa vocês têm certeza: o trabalho total da força-peso vai ser zero. Por que isso acontece? Porque a força-peso é conservativa, tá? Então, isso vocês sabem, isso vocês podem usar. Bom, agora vamos pensar em outro caso. Vamos pensar no trabalho da força de atrito, tá? Então, nós olhamos do ponto de vista de uma força conservativa e agora nós vamos olhar do ponto de vista de uma força não conservativa. Uma força não conservativa é a força de atrito. Tá? A força de atrito é um dos casos de uma força não conservativa. Então, ao deslocar esse objeto desse ponto de x1 até x2, a força de atrito ela realiza trabalho. Esse trabalho vai ser, se nós colocarmos o x, a orientação para a direita, então nós sabemos que o trabalho da força vai ser negativo. Por quê? Porque a força ela é orientada para a esquerda e o deslocamento é para a direita. Se a força é orientada para a esquerda e o deslocamento é para a direita, então o trabalho dessa força, da força de atrito, vai ser negativo. Vai ser menos F vezes x2 menos x1. Tá? E o contrário, para levar da posição x2 até a posição x1. Quando a gente leva esse objeto da posição 2 até a posição 1, a força de atrito ela vai ser para a direita. Portanto, ela vai ter uma orientação positiva. Mas o ΔX vai ser x1 menos x2. Portanto, o ΔX vai ser negativo. Então, se x1 menos x2 é uma grandeza negativa, então nós vamos ter o trabalho da força de atrito para levar o objeto da posição 2 até a posição 1 vai ser negativo. Portanto, você observa que, diferente do que aconteceu com a força-peso, aqui nós temos o trabalho da força de atrito para levar o objeto da posição 1 para a posição 2 é negativo, e o trabalho para levar o objeto da posição 2 para a posição 1 também é negativo. Isso significa que o trabalho total vai ser diferente de zero. É diferente de zero porque é uma força não conservativa, tá? Então, nós podemos afirmar que quando o trabalho é diferente de zero, essa força, para realizar um ciclo completo, ou seja, para sair da posição, ele saiu da posição 1, foi para a posição 2 e retornou para a posição 1. Então, é um ciclo completo. Para realizar esse deslocamento, essa trajetória completa, né, o que aconteceu foi que o trabalho total não vai ser zero, nesse caso. Se o trabalho total não é zero, então nós podemos afirmar que isso é um caso de uma força não conservativa. Tá? E tem mais. Uma força não conservativa, se a gente sai de uma posição, por exemplo, eu vou sair de uma posição 1 e eu quero ir para uma posição 2. Então, eu vou fazer esse caminho aqui até chegar na posição 2. Tá? E nós vamos seguir
pelo caminho A. Tá? Eu posso também seguir pelo caminho, esse caminho, tem esse caminho, que nós vamos chamar de caminho B. Mas também podemos seguir por esse caminho. Caminho C. Tá? Então, em todos esses casos aqui, que nós estamos vendo, né, podemos dizer o seguinte, que se... Vamos supor que no caminho A, nós temos o caminho A, o caminho B e o caminho C. Cadê? Tá. Em todos esses caminhos aqui, nós temos que, se essa trajetória for feita por forças conservativas, então o trabalho, nós temos um determinado trabalho, tá? E dessa força, deixa eu apagar esse aqui, que não tem esse C não, tá? Então, vamos supor que a força, esse FC também, né? Existe uma força atuando num objeto para levar esse objeto da posição 1 para a posição 2. Tá? Então, nós podemos calcular o trabalho. Se o trabalho realizado para levar o objeto da posição 1 até a posição 2, agora sim vem um se. Se, agora, o trabalho para levar o objeto da posição 1 até a posição 2 for igual ao trabalho para levar o objeto da posição 1 até a posição 2, que for igual pelo caminho B, for igual pelo caminho C, nós podemos, nós temos um indicativo, não podemos ter a certeza, mas temos um indicativo de que essa força é uma força conservativa, tá? Agora, se o trabalho para levar o objeto da posição 1 até a posição 2 pelo caminho A, B e C forem diferentes, então essa força a gente chama de força não conservativa. Você pode também pensar no seguinte, né? Você pode também pensar o seguinte, você tem aqui o objeto na posição 1 e você pode levar o objeto até a posição 2 por um caminho e retornar por outro. Tá? Isso você pode fazer também. Então, você vem pelo caminho A e volta pelo caminho B. Tá? E aí você pode também calcular o trabalho total da força para levar o objeto da posição 1 até a posição 2. Então, se o trabalho total, que é o trabalho pelo caminho A, mais o trabalho pelo caminho B for zero, né? Você pode também ter um indicativo de que essa força é conservativa. Você não pode afirmar, não podemos generalizar, né? Que se for zero, agora, se a força para levar o objeto da posição 1 até 2 e voltar para 1 for conservativa, então é certeza que o trabalho total vai ser zero. Tá? Então, para forças conservativas, sempre o trabalho total num ciclo fechado, num ciclo completo, para levar até uma posição e retornar para a posição original, o trabalho total dessa força conservativa vai ser zero. Alguma pergunta até aqui, gente? Ainda não, professor, tranquilo. Não, por enquanto tranquilo. Tá ok, vamos seguir, então. Tá? Bom, e aí tem uma
Esse cálculo eu vou fazer novamente com vocês, porque ele pode ter algumas considerações aqui que a gente precisa fazer, tá? Nós vamos fazer agora o teorema do trabalho energia cinética, tá? Esse é um teorema muito poderoso, por isso que a gente vai tirar um tempinho para olhar para ele. A relação entre trabalho e energia cinética, ela é válida em muitas situações, né? A quebra dessa lei, desse teorema, na verdade, a quebra desse teorema acontece em raras condições. Então, vamos lá. Se nós tivermos a massa constante, eu vou considerar a massa constante, porque eu vou fazer um cálculo bem simples, tá? Não é uma prova, tá? O que eu vou fazer não é uma prova, mas eu vou mostrar para vocês uma possibilidade. Então, se nós tivermos a massa constante, então a força vai ser a massa vezes a aceleração. Bom, nós sabemos que a aceleração ela é definida como a variação da velocidade com o tempo. Então, força vai ser massa vezes dv dt. Né? Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou multiplicar tudo isso aqui por v. Tá? Vou multiplicar por v. Não importa quem seja v. No caso aqui, v é velocidade, é uma grandeza física. Velocidade. Então, nós vamos ter força vezes velocidade igual a massa vezes velocidade vezes dv dt. Tá? Então, agora eu vou diferenciar com relação ao tempo. Então, nós vamos ter força vezes a velocidade dt igual a massa v dv. Tá certo? Essa grandeza v dt, ela é dx. Por quê? Porque v é igual a dx dt. Tá certo? Então, nós podemos fazer essa consideração. Bom, dando continuidade, então, nós vamos ter f dx igual a massa vezes velocidade dv. Tá? E nós vamos integrar dos dois lados. Então, aqui nós podemos integrar de x1 até x2, porque a variável é x, e do outro lado nós podemos integrar de v1 até... Ou se você quiser, você pode fazer o seguinte, eu vou, ao invés de ser v1 e v2, x1 e x2, eu vou colocar x inicial até x final, v inicial até v final. Tá? Bom, e se nós integrarmos essas duas, dos dois lados desses membros, tá? Então nós vamos ter a integral da posição inicial até a posição final de f de x dx, porque ninguém disse que a força não é variável com a posição, tá? Ela pode ser, não precisa ser uma força constante, tá? Ela vai ser em meio vezes a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, vezes vf ao quadrado sobre 2, e menos mv quadrado, só que agora é v inicial ao quadrado. Essa grandeza aqui é o ΔK. E essa grandeza aqui é o trabalho da força. É o trabalho da força que provoca a variação da velocidade. Então, para ter variação da velocidade, a gente já viu isso também em cinemática, precisa ter uma aceleração. Porque a aceleração é definida como a variação da velocidade. Então, se a aceleração é definida como variação da velocidade, então, se há variação da velocidade, significa que tem uma força atuando. Então, existe o trabalho dessa força. Né? Então, por fim, nós vamos observar que o trabalho dessa força é igual à variação da energia cinética do sistema. Tá? Esse é o teorema. Então, o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Se a força for conservativa,
Então, nós podemos dizer que o trabalho é igual à variação da energia cinética, que é igual a menos a variação da energia potencial. Sempre que a força for conservativa, nós vamos ter uma energia potencial associada ao sistema. Então, essa energia, por exemplo, você não tem uma energia potencial associada à força de atrito, porque a força de atrito é uma força não conservativa. Tá? Força de resistência do ar, não, porque a força de resistência do ar é uma força não conservativa, é uma força que provoca a perda de energia do sistema. Então, nesse caso, você não tem energia potencial, você não consegue acumular energia usando a força de atrito ou usando a força de resistência do ar. Tá? Mas, por exemplo, você consegue acumular energia pegando um objeto e colocando ele mais para cima. Se você soltar, ele vai cair. Por quê? Porque ele acumulou energia potencial gravitacional. Da mesma forma, se você pegar um objeto e colocar ele numa mola, ao comprimir a mola, você acumula energia potencial elástica. Porque se você soltar, a mola vai empurrar o objeto. Tá? Ela é restauradora. Então, nesses casos, se a força for conservativa, então o trabalho é igual à variação da energia cinética, e a energia cinética, a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. Isso a gente pode ver fazendo o seguinte cálculo. O ΔK é a energia final, energia cinética final, menos a energia cinética inicial. E o ΔU é energia potencial final menos a energia potencial inicial. Então, se nós substituirmos essas duas grandezas no ΔK igual a menos ΔU, então nós vamos ter que a energia cinética final menos a inicial é igual a menos a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Então, se nós passarmos a energia, deixarmos tudo que é final de um lado, tudo que é inicial do outro lado, então nós vamos ter que nós vamos ter K final, U final, e nós vamos ter K inicial mais U inicial. Isso significa que a energia final é igual à energia inicial. Ou seja, a conservação de energia mecânica. A variação da energia mecânica total vai ser igual a zero. Ou seja, houve conservação da energia mecânica total, não houve dissipação. Então, isso acontece quando a força for conservativa. Tá? Se a força for não conservativa, então, se F for não conservativa, né? Então nós vamos ter trabalho igual à variação da energia cinética, mas diferente da variação da energia potencial. Por quê? Porque além de ter porque o delta E vai ser diferente de zero, tá? Porque é não conservativa. Se ela é não conservativa, então a energia total não vai ser zero. O que significa isso? Significa, vamos supor que a força seja dissipativa. Então, no caso de ser uma força dissipativa, tá? Então, se a força for dissipativa, o que acontece? Se a força for dissipativa, então nós vamos ter a seguinte situação. Deixa eu pegar aqui um quadradinho azul, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tenha essa quantidade total de energia inicial. Então, nós vamos ter aqui uma quantidade de energia inicial. Deixa eu colocar esse E inicial para cima aqui, tá? Opa, esqueci um pedaço. Vamos supor que a gente tem aqui uma quantidade de energia inicial, tá? Isso numa situação 1, então no início. E no final, eu vou ter
outra quantidade de energia. Tá? Vamos supor que essa quantidade de energia aqui, então vamos referenciar aqui, tá? Aqui é a referência. Então, a quantidade de energia agora, né, é energia final. Então, veja que a quantidade de energia diminuiu. Então, nesse caso aqui, nós temos que a energia final é diferente da energia inicial. Ou seja, a quantidade total, a variação de energia total é diferente de zero. Ou seja, EF é diferente de EI, portanto, a variação de energia total. Vocês estão compreendendo, gente? Estão acompanhando? Sim, professor. Para onde foi essa quantidade de energia, então? Não importa, o que importa é que houve variação. Então, se nós observarmos o sistema, tá? Nós vamos ver que houve variação de energia. Então, a quantidade de energia que a gente tinha no início, ela não é a mesma quantidade de energia que a gente tem agora no final. Então, significa que se a gente tinha uma quantidade de energia EI, que não importa quanto seja, mas a gente tinha uma quantidade de energia EI, agora a gente não tem mais essa quantidade de energia. Isso significa que houve perda de energia, que é a quantidade ΔE. Por isso que nós temos o ΔE, por isso que nós temos o ΔE diferente de zero, tá? Que é justamente essa quantidade de energia que foi perdida pelo sistema. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer, a conta que nós podemos fazer para considerar a conservação e a dissipação é que a energia final, ela vai ser, perdão, deixa eu voltar aqui, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia final mais a quantidade de energia que foi perdida. Com isso, a gente consegue fazer o balanço de energia. Tudo bem, gente? Vocês compreenderam? Uhum. Então, veja, se o sistema for conservativo, o que nós temos? Então, para um sistema conservativo, deixa eu colocar aqui. Ok. Então, se o sistema for conservativo, nós vamos ter a quantidade de energia. Perdão, deixa eu colocar de cá. Aqui nós temos uma quantidade de energia inicial vai ser igual à quantidade de energia final. Então, nós vamos ter EF igual à energia inicial. E não importa a forma de energia, mas se nós estivermos trabalhando com energia mecânica, então nós podemos fazer a seguinte consideração. Vamos supor que seja energia mecânica, tá? Então nós podemos ter a seguinte situação também, tá? Que deixa eu subir mais um pouco. Aqui tá bom. Deixa eu pegar aqui. Aí. Vamos então entender essas transformações de energia. Vamos supor que a gente tenha uma determinada quantidade de energia potencial e que nós tenhamos uma quantidade de energia cinética.
tá? Então, o que acontece? Essa quantidade de energia potencial e cinética, elas ficam variando, mas a soma, ela continua sendo a mesma. Tá? Então, se nós pegarmos, vamos traçar aqui uma referência, tá? Aqui e uma referência aqui em cima, aqui do outro lado, tá? Então, o que acontece é que a quantidade de energia, ela não varia, ela é a mesma, tá? Então, isso acontece quando há conservação de energia. Então, no caso de conservação de energia, o K e o U, eles continuam sendo balanceados, né? Eles estão balanceados e a energia está balanceada. Agora, nós podemos também considerar, deixa eu fechar aqui, deixa eu ver, trazer mais um pouquinho para cá, aqui tá bom, tá? Nós podemos ter também a energia cinética diminuindo, mas quando a energia cinética diminui, a potencial, ela aumenta. Opa. Então, veja que mas a energia total continua sendo a mesma, não mudou. Isso acontece num sistema conservativo. Então, esse sistema conservativo, a energia total continua sendo a mesma, não há variação da energia total, a variação da energia total é zero, mas o que acontece é a variação da energia cinética e da energia potencial. Essas podem variar. Quando a energia cinética diminui, a potencial tem que aumentar para manter a energia constante. Quando a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta. Então, aumenta a velocidade do objeto ou dos objetos, né, que estiverem nesse sistema, né? Esse caso aqui é quando há forças apenas, exclusivamente forças conservativas. Vocês entenderam esse processo, gente? Alguma pergunta nesse processo? Não, professor. Ainda não, professor. É que nem aquele exemplo que você mostrou aula passada, né, da menininha no Ralph. Isso, exatamente. Perfeito, bem lembrado. Exatamente aquilo lá. Então, agora, vamos pegar esse aqui, vamos pegar essa mesma ideia e vamos trabalhar da seguinte forma. Tá? Agora, nós vamos colocar no sistema forças não conservativas. Não são exclusivas, tá? Você não tem só forças não conservativas atuando, mas tem também forças não conservativas. Nesse caso, nós temos uma energia, podemos ter uma energia total, mas o que vai acontecer aqui nesse caso? A energia cinética, quando ela diminui, nós temos a energia potencial também diminui. Pode diminuir as duas assim? Pode. Tá? Então, nós temos a energia potencial no segundo momento diminuindo também. Podemos ter a energia cinética aumentando no segundo momento, no segundo instante, mas a energia potencial também diminuindo. Então, veja que nesse caso aqui, a energia... Opa! Deixa eu só tentar ajeitar aqui, tá? Para ficar mais... Então, aqui nós temos K, U, e temos a... Então, se nós observarmos aqui, nós podemos ver que, apesar da energia cinética aumentar, então vamos considerar aqui, por exemplo, A, B, C e D, tá?
Então, veja que no momento, no instante, né, ou na configuração B, houve diminuição da energia, a energia já não é igual à energia inicial, então a energia total, né, aqui a energia total é igual à inicial, tá? Então aqui a energia total em a energia total em B é menor do que a energia total em A, tá? Mas você pode ver que, então, nós temos uma situação de energia potencial e de energia cinética. Não é por isso que nós não vamos ter a energia potencial e a energia cinética. O que acontece é que tanto a soma da energia cinética com a potencial diminuiu. Por que diminuiu? Porque a energia total na configuração B, ela é menor do que a energia total na configuração A. Tá? E no caso C, nós temos também que a energia total na configuração C é menor até do que a energia total na configuração B. A implicação disso é que, no final das contas, nós vamos ter uma energia total final menor. Então, aqui, nós não podemos considerar a energia final igual à energia inicial. Elas são diferentes, tá? Então, houve perda de energia. Então, a gente pode ver aqui o decréscimo de energia. Então, a energia final é diferente da energia inicial. Tá? A gente ainda não está vendo, não está observando quem é o responsável por essa queda, mas que há queda, a gente já percebeu. Tá certo? Concordam com isso, gente? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Ana Clara, tem alguma pergunta? Não, professor. Tudo bem? Maxaíla, tá tudo bem? Tudo bem, professor. Tá, quem mais? Beatriz. Deixa eu ver quem mais está aqui. Beatriz, tudo bem? Ingrid. José Anderson. Michel. Estão por aí? Tá tudo bem? Podemos seguir? Tranquilo? Tá ok. Então, nós podemos observar, então, nesses casos, que houve queda da energia total, mas nós podemos ainda ter a variação da energia cinética e da energia potencial, ainda que diminuindo. Então, elas começam aqui, elas estão alternando e vão alternando. Um sistema que pode acontecer isso é uma mola em amortecimento. Uma mola em amortecimento, se você puxa o objeto e segura na mola aqui, por exemplo, tá? Então, essa mola pode oscilar, mas ela pode oscilar amortecendo, até que ela pare. Tá certo? Esse é um sistema bem típico do que a gente tá vendo aqui. Então, o que acontece é que, se no caso anterior nós temos a energia total inicial igual à energia total final... Oi, quem falou? Igual à energia total final, aqui a gente não pode dizer isso. Aqui a gente pode dizer que a energia total inicial é igual à energia total final, mais uma quantidade de energia que é diferente de zero, que nós não podemos não saber de onde vem. A gente pode não saber de onde vem. Nós vamos estudar casos em que a gente saiba de onde vem, mas podemos não saber. Por exemplo, pode ser por dissipação por atrito. A força de atrito, ela dissipa energia, como é o caso que nós vimos aqui. Cadê? Cadê você, atrito? Aqui. Aqui, por exemplo, a força de atrito atuando, ela provoca dissipação da energia, tá? Por calor.
Então, essa energia, e por som também, tá? Pode ser calor, som, enfim, né? Há uma série de formas de dissipação de energia. Tá? Então, esse balanço de energia aqui, essa diferença, quando você tem forças conservativas apenas, e quando, além das forças conservativas, existem forças não conservativas, são questões bastante interessantes da gente acompanhar. Tá? Então, se for não conservativa, há, portanto, conservação da energia, se for forças só conservativas. Se tiver força não conservativa, a gente tem que acrescentar alguma coisa. E é isso que nós vamos ver agora, mas na prática. Nossa, professor, eu não vou entender esse exercício, não, ele é muito comprido, né? Não, gente, vocês vão ver que não tem dificuldade para nós aqui, não. Veja, quando eu digo que não tem dificuldade, não significa que vocês vão compreendê-lo perfeitamente e que vai ser tudo muito fácil. Quando eu digo que não tem dificuldade, significa que vocês todos têm total capacidade e potencial para compreendê-lo e poder, então, acompanhar o cálculo, se for o caso. Se não for o caso, vocês vão fazer perguntas, vão participar, vão se manifestar para que vocês possam superar os desafios que vocês têm, mas que todos vocês conseguem perfeitamente superar esses desafios com a minha ajuda, tá? Ou com a ajuda dos colegas de vocês também. Tudo bem? Tá. Então, vamos lá. Então, é um elevador. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem ler, a gente pode ler junto. Tá? O cabo de um elevador se rompe quando este se encontra parado a uma distância de 3,7 metros, que é uma distância relativamente relativa, não é muito grande, né? Para um prédio, por exemplo, de 15 andares, não é uma altura muito alta, mas já é uma altura que pode provocar danos, né? Acima de uma mola com constante elástica de 0,15 meganewton por metro. Cuidado com as unidades, tá? Cuidado com as unidades, gente. A massa do elevador é 1.800 quilogramas e o sistema de segurança trava o elevador contra um trilho de modo que a força de atrito constante de 4,4 kN se oponha ao movimento do elevador. Então, nós estamos percebendo que tem uma força de atrito. Portanto, existe aqui uma força não conservativa. Então, aqui tem uma força de atrito, que é uma força não conservativa. Então, existe força não conservativa que atua, ela é constante e ela atua. Quando diz que tem uma força de atrito e que ela atua, significa que ela atua tanto na descida quanto na subida. Mas, professor, se romper o cabo, então ele só vai descer. Será? É isso que nós vamos observar. Então, a letra A, encontra a velocidade do elevador imediatamente antes dele colidir com a mola. Letra B, encontra a distância máxima que a mola é comprimida, né, sabendo que a força de atrito ela continua agindo durante a compressão da mola. Letra C, encontra a distância que o elevador ainda subirá após a primeira compressão da mola. Então, nós vamos ver que isso é um efeito absolutamente previsível, importante. Por quê? Porque se a mola só... o ideal seria se a mola só amortecesse, mas ela amortecesse de forma bem lenta. Por quê? Para a gente não sentir o impacto. Nesse caso, ele colocou de tal forma que a mola vai bater e vai subir. Então, ela vai amortecer aos poucos. Então, vai subir, descer, subir, descer. Tá? Em alguns locais, né? Por exemplo, eu lembro que eu ia no Play Center, que não existe mais, né? O Play Center, mas tem no Hop Hari, tem, acho que no Beto Carreiro também tem. É um brinquedo que você sobe no elevador, esse elevador te leva a uma certa altura. No Play Center, se não me engano, era 50 ou 60 metros de altura, tá? E aí depois você cai praticamente em queda livre, tá? E quando você cai em queda livre,
você sobe mais uma vez, sobe, então vai amortecendo aos poucos. Alguém já foi num brinquedo desse? Não, professor. Não? Também não, professor. Não. Gente, Esse do elevador, não. não, mas você já foi em algum desse tipo já, Ana? É, um que tem a cadeira que ele vai lá em cima e volta. Meu Esse é o Deus. nome dele. O do Beto Carreiro é extremamente alto. Ave Maria. Não. Maxaíra, você já foi? Você já teve algum experimento desse? Você que trabalha em aeroportos e tal? Eu fui num brinquedo que nunca mais quero voltar, não, professor. Eu participo com esse aí. Eu achei que depois que parou lá, eu ia cair, não tinha mais onde me segurar, não. Desse tipo também. Quero mais saber disso, não. A Ana vai voltar, Ana, ou não? Com certeza. Nesse brinquedo? Ó. Eu falo para vocês, sabe aquele momento assim que... Bom, eu estava recém-casado, né? E... Estava casado já? Estava casado, já estava casado. E a minha esposa falou, vamos naquele brinquedo, vamos. Aí eu falei, eu não vou nem a pau. Gente, eu tenho medo de patinho, eu tenho medo de sabe esses helicópteros que ficam rodando assim? Eu morro de medo, eu morro de medo. Max, aí você vai dar risada agora. Eu tenho medo de avião, gente, eu morro de medo de avião. Eu morro de medo. Diz que Poxa vida, professor. Eu morro de medo. Assim, mas eu tenho medo de elevador. Você tem, aí, tá vendo? Ó, É uma coisa interessante. Eu tenho medo de elevador. É nós. Gente, quando falam para mim assim, Fred, você vai ter que representar o FMT, ou vai ter que representar, vai ter que ir para um congresso, alguma coisa, tem que pegar um avião, gente, nossa senhora, meu Deus. Morro de medo. Mas vou, mas morrendo de medo, né? E uma vez eu peguei um corujão de Goiânia para cá, numa época de muita turbulência. Era aquele, acho que é turbo-hélice, né, que chama, né, aqueles que era o passamedo, na época era a passamedo que fazia o corujão, que é a passaredo, né, a gente fala passamedo, né, mas é passaredo. Gente do céu, a viagem não terminava, e aquele avião só ficava assim, e eu lá me abanando, e o povo do lado rindo, e eu olhava para a aeromoça sentada tranquila, eu falava, gente do céu, ela tá treinada para ficar tranquila na hora que o avião tá caindo, não é possível, né? E eu morrendo de medo. E esse brinquedo que eu fui, o brinquedo subiu, antes de ir, a minha esposa, não, vamos, e eu falei, então vamos. Ah, me deu aquele momento, assim, de bobeira na vida da gente, sabe? É que você fala, eu sou macho pra caramba, vamos lá, não tenho medo de nada, vamos. Pá, sentei. Ela desistiu. Eu falei, eu não vou desistir. Aquele monte de gente me olhando, não vou não, o orgulho subiu, antes não tivesse subido. O orgulho subiu e eu fui. Gente do céu, pelo amor de Deus, eu fiquei tendo pesadelo com esse brinquedo, acho que uns 10 anos. Eu juro pra vocês, nunca mais eu volto. Vou fazer igual a Maxaíra, nunca mais eu volto. Nunca mais. Mas, enfim, foi isso. Ele vai, depois ele vem, começa a balançar, até que ele cessa. Então vai amortecendo essa queda dele, que é exatamente isso que está acontecendo aí. Né? Então, mas se vocês forem esses brinquedos, gente, cuidado, tá? Esses parques que você monta e desmonta, os parques grandes já correm um risco. Existe engenharia? Existe. A engenharia atua ali diretamente, gente. Todos os dias tem manutenção, todos os dias tem... Então, tem engenheiros que trabalham nos parques de diversão, tá? Existe, tudo ali é programado, tudo ali é controlado, para que nós não conseguimos suportar acima de uma determinada aceleração. Acima dessa aceleração, nosso corpo não aguenta. A gente pode sofrer desmaios, convulsões, etc. Então, ali no parque, tudo é controlado. Você não vai ter esse tipo de desaceleração muito abrupta ou acelerações muito abruptas a ponto de se desmaiar. Vai causar aquele pânico, mas a ideia é essa, tá, dos parques.
acima de uma determinada aceleração, somente aquelas pessoas treinadas. Então, o pessoal da Força Aérea, o pessoal pessoal do Exército, né, paraquedistas, etc., né, atletas, enfim, eles são treinados para suportar acelerações mais elevadas, tá? Não é o nosso caso do cotidiano, né, do rotineiro, tá? Enfim, só sei que daí rompe o cabo. Os elevadores, eles têm sistema de segurança. Para cair um elevador, gente, só elevador muito antigo mesmo, ou se realmente faltou ali uma manutenção básica, porque ele tem muitos sistemas de segurança, tá? Justamente para evitar acidentes. Enfim, então essa é a situação. Então, letra A, encontre a velocidade imediatamente antes dele colidir com a mola. Se é imediatamente antes dele colidir com a mola, significa que a mola ainda não atuou. Mas quem atuou? O atrito. Então, conseguimos ter isso na mente? Que ele chegou num ponto, mas o atrito atuou, mas a força elástica ainda não? Conseguimos entender isso? Sim. Sim, professor. Então vamos lá para o cálculo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver com vocês esse exercício para a gente poder... Opa. E Ctrl C. Ele está todo resolvido, tá? Mas eu vou trazer aqui para a gente poder trabalhar com ele, para vocês poderem acompanhar direitinho esse cálculo. Então, como é imediatamente antes dele se chocar com a mola, então nós vamos colocar aqui algumas forças. Nós temos a força peso e a força de atrito atuando. E a força de atrito. Tá certo? Tem mais alguma força atuando aí nesse sistema, gente? O que vocês acham? É gravitacional, professor? A força peso é a força gravitacional, né? Eu tinha pensado na gravitacional também, professor, mas... Isso, Vinícius, que é a força peso, né? Então nós temos a força gravitacional e a força de atrito, que ele falou que é constante. A força elástica ainda não atua, porque ele ainda não chegou na força elástica. Então nós temos duas situações aqui. A situação antes dele sair, e ele parte com velocidade inicial nula, o cabo se rompe, tá? Então a velocidade inicial é zero. E ele quer saber qual é a velocidade imediatamente antes dele colidir com a mola. Então, nós podemos tomar esse ponto como sendo um ponto de referência. Tá? Esse ponto aqui como sendo um ponto de referência nosso. Tá? E essa distância é justamente a distância D. Que ele fornece. Ele diz que a distância é 3,7 metros. Essa distância D. Tá? Então, veja só. Eu posso dizer que na posição que ele se encontra em A, vamos supor que essa posição seja a posição A. E essa posição seja a posição B. Então, a posição B é imediatamente antes dele encostar na mola. Ou seja, é a posição B. Tá? Então, nós temos essas duas situações. Então, tem duas formas da gente fazer esse cálculo. Tá? Uma forma é considerando as energias. Então, veja só. Vamos voltar para aquele esquema que nós tínhamos as seguintes situações. Tá? Nós temos aqui a energia total. Então, essa é a situação que nós podemos chamar de situação A, que é a configuração inicial do sistema. Então, ele tem uma determinada energia total. Tá? Então, ele tem essa energia. Nesse caso aqui, a energia total é exclusivamente
gravitacional, potencial gravitacional. Por quê? Porque a energia, a força de atrito não começou a atuar ainda e ele não tem velocidade, a velocidade dele é zero. Então, a única forma de energia que ele tem é potencial gravitacional. Tudo bem, gente? Beleza, professor. Tudo, professor. Tá. E a outra situação que ele se encontra depois vai ser a seguinte, que é a situação B. Só que, nesse caso aqui, a energia total já diminuiu. Então, já não é mais a mesma energia total que ele tinha antes. Então, nós podemos chamar essa energia total antes de energia total A e a energia total final aqui, que é antes, imediatamente antes dele encostar na mola, energia total na situação B, na configuração B. E nós podemos ver que houve uma diminuição e essa diminuição aconteceu, né, com uma quantidade de energia que nós podemos chamar de ΔA. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Aqui, tá? E nós podemos dizer que aqui é delta... Opa, delta A não, delta E. Que é a quantidade de energia que foi perdida, né, pelo sistema. E outra coisa, a energia total em B, parte dela é cinética, nós podemos dizer que é energia cinética, porque ele adquiriu velocidade, concordam? Sim, professor. E parte dela é gravitacional. Então, aqui nós temos a energia total gravitacional. A energia em A é gravitacional. Opa, só um pouquinho, gente. Esposa ligou, não sei por quê. Só um pouquinho, gente. Eu vou dar um pause aqui, só um minutinho, tá? Desculpa aí, gente. Foi mal. Bom, então nós temos aqui uma quantidade de energia que é a gravitacional, uma quantidade de energia que é a cinética, porque ele adquiriu velocidade imediatamente antes de chegar na mola, né? Então ele tem essas formas de energia. Além disso, ele perdeu energia, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, o balanço de energia vai nos dizer o seguinte, que a energia total em A é igual à energia total em B mais a quantidade que foi perdida. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam esse balanço de energia? Sim, professor. Todo mundo, alguém não entendeu? É muito importante compreender esse esquema. Professor, pode refazer, por favor? Posso? Vai acompanhando para mim. Vai acompanhando comigo, Vinícius.
nós temos uma energia no início. Então, vamos, uma quantidade de energia. Vamos inventar um número aqui, 10. Se ele perdeu energia, agora ele tem 8. Esses dois, nós vamos ver depois para onde foi. Mas agora ele tem 8, concorda? Concordo, professor. Tá, pode deixar aberto o microfone, Vinícius, se quiser. Tá, até para você poder acompanhar esse raciocínio. Tá? Então, veja aqui, agora, se no início ele estava numa certa altura, ele não tinha velocidade. Ele partiu da velocidade zero, mas ele estava numa certa altura. Ou seja, lembra daquilo? Se nós temos um objeto em nossas mãos e nós elevamos esse objeto, se eu soltar, ele vai cair. Então, ele tem uma energia potencial que está acumulada ali, pronta para ser usada a qualquer momento. O cabo rompeu. Se o cabo rompeu, ele vai cair por conta da ação da força gravitacional. Tá certo? Que é essa situação A. Então, ele só tem energia potencial gravitacional. E agora? Ele já caiu. E agora ele está embaixo. Se ele está embaixo, ele está mais embaixo, então a energia potencial dele vai ser menor. O potencial para queda vai ser menor, nesse caso, com relação ao referencial que nós adotamos. Que é a mola, que é a posição onde está a mola. Tá certo? Então, nós temos lá aquela posição. Nessa posição, ele tem uma determinada velocidade. E tem uma energia potencial gravitacional, só que menor, porque ele está numa menor altura. Então, ele tem energia cinética, porque ele ganhou velocidade, ele tem energia potencial gravitacional, porque ele está numa certa altura, e, além disso, ele perdeu energia, que é o ΔE. Então, ele tem essas três formas que nós vamos colocar no balanço de energia, para que isso dê a energia total mecânica na situação A. Tudo bem? Tudo bem, professor. Beleza, agora nós vamos dar sequência, então. A energia total em A, na situação A, ela é exclusivamente gravitacional. Então, ela vai ser massa do elevador vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. Nós podemos considerar a altura como sendo D. Tá? Você pode colocar, é só colocar aqui como sendo 0. E aqui D. Então, se ele está numa certa altura com relação à posição da mola, então nós vamos colocar que ele está numa altura D. Tudo bem? Estamos acompanhando? Tudo. Tá. Então, essa é a energia total na configuração A. Na configuração B, ele vai ter a energia potencial gravitacional mais a energia cinética. Tá? A energia potencial gravitacional na situação B vai ser massa vezes gravidade vezes a altura que ele se encontra. Mas com relação ao nosso referencial, ele está em 0. Então, nós podemos dizer que a energia potencial gravitacional na configuração B é 0. Nós que adotamos. Se você quiser colocar mais embaixo, você pode colocar. Você pode colocar onde você quiser. Tá? O importante é que a diferença de energia potencial gravitacional o importante é a energia potencial gravitacional. Então, vamos lá. E a energia cinética já é conhecida nossa, e é massa vezes a velocidade do elevador ao quadrado sobre 2. Essa nós não sabemos, é o que nós queremos saber. Então, o que nós queremos saber é a velocidade do elevador imediatamente antes dele se chocar com a mola. Tudo bem? Tudo, professor. Vocês entenderam? Acompanharam? Perceberam? Conseguiram compreender que a energia total em A nós pegamos daqui, que é exclusivamente gravitacional. E essa aqui é a nossa referência.
para a energia total em B, o elevador se encontra aqui, nessa posição. Que eu estou mostrando aí para vocês. Então, a posição dele é 0. A altura dele é 0. Que é nós que escolhemos essa referência. Porque é a posição que ele vai se encontrar depois, imediatamente antes de encontrar a mola. Então, ele tem aqui uma determinada energia potencial gravitacional na situação B. Mais a energia cinética. Porque se ele caiu, ele ganhou velocidade. Se ele ganhou velocidade, lembra que ele tem potencial gravitacional mais energia cinética na configuração B. Então, tá aqui. Até aqui vocês acompanharam? Sim. Sim, professor. Falta essa quantidade de energia aqui, ó, que ele perdeu. Quem foi o responsável por ele perder a energia, essa energia? Foi o ET, o ETB, na verdade? Não, ETB é a energia mecânica dele quando ele chega, quando ele está imediatamente, quando ele está encostando na mola. Qual força foi responsável por ele perder energia mecânica? Quem está agindo no elevador para que ele pare? Atrito? Oi? O atrito? O atrito, Matheus. Todo mundo visualizou o atrito atuando entre A e B? Quem não visualizou o atrito atuando entre A e B? Eu. Depois que o Matheus falou, aí Mas você conseguiu perceber, Vinícius, agora? agora sim. Isso é importante. Os demais conseguiram perceber o atrito atuando? Agora sim, professor. Depois da interpretação. Tá. Não tem resistência do ar. Sim, né, Ana? Ótimo. Então, agora nós precisamos entender como completar esse cálculo. Porque nós já temos a energia inicial por balanço. Então, essa aqui nós já conhecemos. Nós já temos a energia total mecânica em B. Então, essa daqui nós já conhecemos. Falta o ΔE. Como determinar esse ΔE? Porque o ΔE não tem energia potencial associada à força de atrito. Força de atrito é força dissipativa. Portanto, não tem energia potencial associada a essa força. Tá? Mas nós podemos calcular essa quantidade de energia que foi perdida por meio do trabalho da força de atrito. Tá? A quantidade, eu estou vendo a quantidade, então eu não vou ver o sinal. Tá? A quantidade da força de atrito, a quantidade de energia perdida por atrito é igual a força de atrito vezes o ΔY. Mas o ΔY é exatamente D menos 0. Então, o ΔY é igual a D. Então, nós vamos ter força de atrito vezes D. A força de atrito a gente conhece, é 4,4 kN. E o D a gente conhece, que é a 3,7 metros. Ok, gente? Com isso, a gente conhece agora o ΔE. Fechou? Fechou, professor. Sim, professor. Vamos para o cálculo, então, gente? Então, vamos lá. Tá? Deixa eu copiar esse aqui, criar uma página, depois eu limpo, tá? Vamos limpar isso aqui agora, porque tem coisa aqui que a gente não precisa, tá?
nós vamos precisar dos valores. Deixa os valores aqui. Deixa eu colocar para cá. Sabemos que há o balanço de energia. Deixa eu puxar isso aqui para cá. E agora nós vamos escrever essas... Opa! Tá? Isso aqui são os dados que a gente tem. Então, agora nós vamos trabalhar com esses valores. A energia total na configuração A, ela é exclusivamente energia potencial. Nós já temos o valor, é massa vezes gravidade, vezes essa distância D que o exercício já deu. Na configuração B, nós temos a energia potencial gravitacional, que é 0, UGB mais KB mais delta E. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Vamos colocar para baixo. Opa. Então, nós temos esse... Opa, não era isso que eu queria colocar. Aqui. UGA igual a UGB mais KB. Esse UGB mais KB é a energia mecânica total na configuração B. UGA é a energia total mecânica na configuração A. Mais o ΔE, que é a força de atrito vezes a distância, que é justamente a quantidade de energia que foi perdida. Tá? Então, assim, nós fazemos o balanço de energia. Então, isso aqui vai ser igual a 0 mais massa vezes velocidade B ao quadrado sobre 2, mais força de atrito vezes D. A nossa incógnita é a velocidade em B. Então, nós podemos usar a massa, que é 1.800 quilogramas, vezes eu vou colocar 10, tá? Não, vamos lá, vai, 9,8 mesmo. Vezes 3,7. Então, aqui nós temos a massa do elevador, a aceleração gravitacional e a distância que o elevador se encontra na configuração A. Isso vai ser igual a 1.800 vezes a velocidade imediatamente antes de encostar na mola, mais 4.400 quilogramas vezes 3,7. Tá certo? Então, agora, veja que a única incógnita que nós temos é o VB. Tá? Então, vamos lá, 1.800 vezes 9,8 vezes 3,7 vai ser 65.268, que vai ser igual a 900 VB ao quadrado mais 4.400 vezes 3,7, que vai ser 16.280. Tá? Então, VB vai ser 65.280 menos 16.000. Opa, errei aqui. Menos 16.280. Espera aí um pouquinho, errei de novo. Frederico Aires. Menos 16.280. Eu estou errando na hora de colocar o valor. Vocês acreditam, gente? Eu estou colocando 65.280. É 268. Menos 16.280. Isso, agora sim. Dividido por 900. Raiz quadrada. Deu 7,4 metros
por segundo. Então, nós encontramos a velocidade do objeto imediatamente antes dele encostar na mola. Essa é a velocidade, tá? Então, nós terminamos a letra A. Alguma pergunta? Não, professor. Não, professor, acho que é isso aí mesmo. Mais importante é a gente entender o balanço de energia. Tá? Posso prosseguir? Pode sim, professor. Sim, Tá muito rápido, Pode, tá pode. muito lento, tá de bom tamanho? Como é que tá para vocês? Tá de boa, professor, tá tranquilo. Posso seguir nesse ritmo? Pode, professor. Se tiver muito rápido, vocês falem. Se tiver muito lento, vocês falem também, que às vezes a gente perde um pouco essa noção, tá? Então, agora, gente, eu vou fazer um método alternativo. Eu vou fazer um método alternativo. É importante para a gente poder entender um outro procedimento, tá? Da gente determinar o que a gente quer. Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui também. Esse método alternativo, ele vai nos permitir entender de uma outra forma. Então, é uma outra forma de interpretar o mesmo problema, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu tenho uma figura aqui. Essa aqui, eu acho. Deixa eu ver. Vou ver. Deixa eu só limpar ela um pouquinho. Ela para frente. Tá bom. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós temos as duas situações. A situação imediatamente antes dele cair, que a velocidade dele é 0, e depois, que é quando ele já se encontra numa certa... na posição imediatamente antes de encontrar a mola, tá? Agora, nós vamos interpretar usando o teorema do trabalho e da trabalho igual à variação da energia cinética. Então, agora nós vamos fazer uma outra interpretação. Veja, a interpretação anterior nós fizemos usando o balanço de energia. Então, a energia total mecânica na configuração A é diferente da energia mecânica total na configuração B, e essa diferença se dá por conta da dissipação de energia na forma de atrito. Tá? Então, houve queda da energia total mecânica, e essa queda ocorreu por conta da atuação da força de atrito. Agora, a interpretação vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer o trabalho total para levar o elevador da configuração A para a configuração B. Então, vai ser o trabalho total. O trabalho total é igual ao trabalho para levar o elevador da configuração A até a configuração B. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo, professor. Sim, Tá. Então, quais são as forças atuando no elevador durante a queda? Então, veja que a identificação das forças atuando é fundamental. Então, o tempo todo, a gente precisa ter essa noção
das forças atuando no elevador. Então, o elevador, ele ainda tem, né, a força peso atuando e a força de atrito, que vocês já identificaram da primeira vez que nós fizemos o cálculo. Então, nós temos a força peso atuando e a força de atrito. Então, são duas formas de força que atuam nesse sistema. Bom, então, para levar a força peso é uma força conservativa. E a força de atrito é uma força não conservativa. Tá? Isso a gente precisa ter em mente também. Por quê? Porque o trabalho total é igual ao trabalho das forças conservativas mais o trabalho das forças não conservativas. Então, qual é o trabalho das forças conservativas? Nesse caso, a única força atuando sobre o sistema conservativo, a única força conservativa atuando no sistema é a força peso. Porque a mola não começou a agir ainda. Então, a única força é a força peso, a força conservativa. Tudo bem? Porque a força de atrito não é conservativa. Então, o trabalho da força peso, veja, o deslocamento do elevador está para baixo. Se o deslocamento está para baixo e a força peso também está para baixo, então o trabalho da força peso é positivo. Então, nós podemos fazer peso vezes o ΔY. O ΔY é o deslocamento do elevador. Nesse caso, o elevador se deslocou por uma distância D. Tá? Então, o trabalho das forças conservativas vai ser o peso, que é massa vezes gravidade, vezes o deslocamento, que é o D. Confere? Sim, professor. Certo, professor. E o trabalho das forças não conservativas é o trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito. A força de atrito é para cima, o deslocamento é para baixo. Portanto, o trabalho da força não conservativa vai ser negativo. E é força de atrito vezes também o deslocamento. Né? Então, vai ser menos a força de atrito vezes D. Vezes D. Então, aqui nós temos que o trabalho total para levar o objeto da posição A, da configuração A até a configuração B, vai ser mgd menos força de atrito vezes D. Esse é o trabalho total de todas as forças, é o trabalho da força resultante atuando sobre o elevador. Falta agora a gente interpretar o ΔK. ΔK é a variação da energia cinética. Então, é a energia cinética na configuração B menos a energia cinética na configuração A. A energia cinética na configuração B é massa vezes velocidade na posição B ao quadrado dividido por 2. E a energia cinética na configuração A é zero, porque o objeto, o elevador, ele se encontra em repouso, ele parte do repouso. Então, no início, o ΔK vai ser, o Ka, que é a energia cinética na configuração A, vai ser zero, porque a velocidade dele é zero. Né? Então, com isso, nós temos que o ΔK vai ser massa vezes a velocidade na posição B ao quadrado, dividido por 2. Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Não. Eu não também, professor. Então, vamos fechar o cálculo. Então, uma vez que o trabalho total para levar o objeto da configuração A para a configuração B é igual a ΔK, então nós vamos ter
mgd menos força de atrito vezes D é igual a massa vezes a velocidade na posição B ao quadrado sobre 2. Tá? Substituindo os valores, nós vamos ter a massa é 1.800 vezes 9,8 vezes 3,7, que vai dar o 65.280, que nós já calculamos aqui atrás, né? Olha ele aqui. 65, eu coloquei 280 de novo. Eu tô na cabeça que ele é 280. Aqui na minha calculadora tá 268. Eu não sei por que eu tô com 80 aqui. 268. Menos 4,4 vezes, que é o 4.400, que é a força de atrito, vezes o deslocamento, que é 3,7. Eu estou com 280 por causa desse 280 da força de atrito, que é igual a 1.800 dividido por 2, que é 900 VB ao quadrado. Então, veja que eles estão aqui também. Cadê? Aqui. Olha o 900 VB ao quadrado e olha o 16.280. Então, está aqui 16.280 e está aqui o VB, 900 VB ao quadrado. Portanto, nem precisamos fazer conta mais. Nós sabemos que a velocidade vai ser 7,4 metros por segundo. Então, o que mudou? O que mudou foi a interpretação. Antes eu tinha interpretado pelo balanço de energia. A quantidade de energia inicial é diferente da quantidade de energia final, e essa diferença se dá pela quantidade de energia que foi dissipada por atrito. Essa foi a interpretação no primeiro cálculo. Nesse método alternativo, nós estamos fazendo pelo trabalho. Então, o trabalho da força resultante é o trabalho da força peso, né, mais o trabalho da força de atrito. E o trabalho da força de atrito é negativo. Portanto, nós temos o trabalho da força peso menos força de atrito vezes o deslocamento igual a variação de energia cinética. E a variação de energia cinética se dá justamente por conta da alteração, por conta do trabalho das forças atuando sobre o objeto. Então, veja que uma interpretação é por balanço de energia, a outra interpretação é por trabalho relacionado à variação de energia cinética. Ambos precisam chegar no mesmo resultado. Confere? Confere. 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 Beleza. Ótimo. E aqui está o resultado que nós obtivemos na preparação da aula. No caso aqui, nós fizemos usando conceitos de energia, mas usando o trabalho total igual a variação de energia cinética. E na preparação da aula, nós não tínhamos feito usando o balanço de energia, tá? Que nós fizemos aqui na aula. Tá? Então, significa que as notas, durante a aula, elas estão mais completas do que do que as notas de aula da preparação. Se bem que eu vou colocar essas notas para vocês, tá? Estou me ligando do Rio de Janeiro, gente. Eu não conheço ninguém no Rio de Janeiro. Bom, e aí, então, a letra B. Por conta da atuação dessas forças, a mola vai comprimir. Então, aqui fica a pergunta: qual é a compressão máxima da mola? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui para cá, para a gente fazer também, tá? Tá terminando já, tá, gente? Eu não vou me estender muito mais, não, mas nós precisamos entender, interpretar o que está acontecendo aqui, tá? A distância máxima que a mola é comprimida. Então, aqui também, nós podemos fazer de diversas formas, tá? Uma das formas que nós podemos fazer é considerando a energia total antes do elevador cair. Tá? Então, veja que
Aqui nós fizemos, nas notas de aula, está por considerações do trabalho, da relação entre trabalho e energia cinética. Então, eu vou fazer aqui com vocês, usando o balanço de energia. Então, vamos usar balanço de energia. Bom, nós temos aqui duas situações. A situação A. Então, vamos lá. A situação A, que é imediatamente antes do elevador comprimir a mola. E a situação B, que é mola totalmente comprimida. Tá? Então, são duas situações. Então, vamos trabalhar, gente, usando o balanço de energia. Porque nós já fizemos, eu já tenho aqui para vocês o cálculo usando a relação de trabalho e variação de energia cinética. Então, eu vou fazer com vocês usando o balanço de energia. Tá? Então, está aqui o... A e B, eu acho que vai confundir com o que a gente tinha antes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar B e C, tá? Então, na configuração B, agora, nós temos uma determinada energia. Mas, professor, tem também a quantidade de energia que foi perdida por atrito. Essa foi perdida, esquece, não tem mais. Então, a mola, ela vai sofrer a transferência de energia da queda do objeto, depois que caiu, então, portanto, dessa energia que tem no sistema, agora, nesse momento, que a gente tirou foto do sistema, em B. Não tem, a quantidade de energia que foi perdida. Esquece essa daí. Essa daí já não existe mais no sistema. O sistema aqueceu, tal, então foi perdida. Esquece. Agora é a transferência de energia do sistema para a mola, sem a energia que foi perdida. Então, mas só que o atrito continua agindo. Se o atrito continua agindo, então significa que vai ter mais uma perda de energia. Tá? E essa perda de energia vai se dar, então aqui nós temos C, energia total mecânica em C. E temos... Cadê? Peraí. Deixa eu pegar aqui o... Aqui. Novamente, a quantidade de energia perdida, tá? Então, mais uma vez, nós temos aqui uma quantidade de energia que foi perdida, mas agora é como se fosse outro sistema. É o sistema de B, da configuração B, para a configuração C. Então, vamos considerar tudo novamente, tá? Precisamos fazer isso. Então, nesse balanço de energia, o que nós temos aqui? A quantidade total de energia na configuração B vai ser igual à quantidade de energia na configuração C, mais a nova energia que foi perdida. Então, houve perda de energia, por quê? Porque ainda tem um atrito atuando no sistema. Então, o atrito está atuando no sistema. Tá? Além do peso e da força elástica. Agora tem a força elástica também atuando no sistema. Bom, deixa eu escrever com outra cor.
A energia total em B, ela é exclusivamente cinética, só que ela está numa determinada altura. Que altura é essa? Vamos lá, vocês. Que altura é essa? Onde nós vamos considerar a referência agora? Me ajuda aí, gente. ETC? Então, vamos lá. É o comprimento da mola? O comprimento da mola. Então, vamos lá. Então, nós vamos colocar aqui... quem falou foi Vinícius? Foi eu. Guilherme. Vinícius, entendeu, Vinícius? Entendi. Então, olha só. Ela vai descer até aqui. Então, ela está nessa posição. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho para poder visualizar bem. Tá? Então, ela está nessa posição. E ela vai chegar até essa posição. Então, agora eu mudei a referência. Eu vou falar que o zero é aqui. E aqui eu vou chamar de delta Y. Ou simplesmente Y. Podemos chamar de simplesmente Y. Tá? Que é a compressão máxima da mola. Então, a mola vai comprimir de Y. Então, o objeto, o elevador está em Y com relação ao máximo de compressão da mola. E ela vai comprimir até chegar lá no final. Então, nesse caso, nós temos a energia cinética do sistema na configuração B, mais a energia potencial gravitacional do sistema na configuração B. A mola ainda não foi comprimida na situação B. Tá? Ela não foi comprimida ainda. Ela vai começar a ser comprimida agora. Mas ela não foi ainda. Então, o que nós temos é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, mais massa vezes gravidade vezes a posição que ele se encontra na vertical, Y. E na situação C, qual é a energia mecânica total? Quais são as formas de energia que nós vamos considerar na configuração C? Na situação C, Atrito, professor? Atrito vai ser por dissipação. Então, aonde que entra o atrito? Na energia mecânica ou na perda de energia? Na perda de energia. Na perda de energia. Então, em ETC é a energia mecânica. Então, aqui ainda não entra atrito, mas tem atrito. Você está certinho. Vai entrar daqui a pouco. Na energia mecânica, quem entra como energia? Tem velocidade na configuração C? Tem. Então, quando comprimir o máximo da mola, a mola vai continuar se movendo? Não, aí não. Então, na não tem situação C, onde que o objeto está? Está aqui, ó. Uhum. Então, vai ter velocidade aqui? Não. Não. Essa situação é a situação C. Essa situação é a situação B. Então, em C, não vai ter Velocidade. Então, nós podemos dizer que a velocidade aqui é zero. Tudo bem? Uhum. Vai ter energia potencial gravitacional? Não. Não. Por que não? Por causa da altura? Qual que é a altura? Zero. Zero. Perfeito. Perfeito. Que mais? Então é zero a energia total? Tem o atrito ainda. O atrito entra na dissipação. Na dissipação. Tem alguma outra forma de energia aí? Acho que não. Pensa bem. Quais são as forças atuando no sistema? Olha lá na configuração. Olhem lá, gente.
Tem a da mola, né? A mola. Quando a mola comprimir, ela tem potencial para poder mandar o objeto para cima? Ah, não sei. Se você comprime a mola, imagina Uhum. que você tem uma mola na sua mão. Uhum. Você comprime um objeto sobre essa mola e solta. O que vai acontecer com o objeto? Vai ser lançado. Então, tem energia na mola? Tem. Tem. Tem que ser considerado aqui? Tem. Então, tem a energia potencial elástica, que é diferente de zero. Uhum. Mas quanto é a energia potencial elástica? Massa. Constante elástica vezes... Constante elástica vezes a compressão dela ao quadrado dividido por 2. Quanto que ela se comprimiu? De y. Então é y ao quadrado. Uhum. Dividido por 2. Ok, gente? Beleza. Ok, Os professor. demais, Vinícius, Adriano, Matheus, Ana, quem mais está aí? Arielle. Ok, professor. Tudo certo. Eu não estou vendo todo mundo, gente, mas os demais, fiquem à vontade para se manifestar. Então, falta agora o ΔE. Quem é o ΔE? É o atrito. Está relacionado com atrito. É a perda por atrito. É a perda de energia por atrito. Como que eu vou considerar essa perda de energia por atrito? Quem me dá esse valor? Qual grandeza física que eu posso usar para calcular essa dissipação? Olha aqui, quem que nós usamos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Quem que nós usamos aqui, ó? Esse Quem W é? é o que mesmo? Somatória? Trabalho. Ah, o trabalho. Trabalho da força de atrito. Então, ΔE é o trabalho da força de atrito. Que é quanto? Como que eu vou escrever aqui agora? Força de atrito. Vezes. É força. Trabalho é força vezes deslocamento. Deslocamento. Qual que vai ser o deslocamento do elevador? Nesse processo entre B e C? Vai ser o Y? Y. Porque é a compressão da mola. Tudo bem, gente? Todos entenderam? Tudo bem, professor. Tamo indo aí, professor. Assim, não 100%. Meio complicado, mas... É a interpretação, né? É verdade. Então, vocês têm que pensar bem quais são as forças atuando, se as forças são conservativas, se são dissipativas. Tudo isso vocês precisam levar em consideração, né? Então, agora, nós vamos voltar para cá. Então, ETB vai ser a massa vezes velocidade em B ao quadrado, mais mgy. E isso aqui vai ser igual a ETC, que é a energia potencial da mola ao quadrado, mais a força de atrito vezes y. Então, mvb ao quadrado sobre 2, a gente já sabe o valor, né? mvb ao quadrado sobre 2 é o 900 vezes vb ao quadrado, que é 65.268 menos 16.280. 65.268 menos 16.280. Ah, professor, mas eu não consigo ver isso. Então faz a conta de novo, tá? Mas
Então, vai ser 48.988, mais o Y eu não conheço. O Y é a incógnita. Então, vai ser a massa vezes a gravidade, que vai ser 17.640Y, que é igual a... Veja, o K da mola é 0,15 meganewton por metro. É uma baita mola, gente. Tá? Que é igual a 0,15 vezes 10 a sexta newton por metro. Então, nós vamos ter 0,15 vezes 10 a sexta dividido por 2, que vai ser 75.000. Y ao quadrado. Mas a força de atrito é 4.400 newton vezes Y, tá? Então, aqui nós temos a equação para fazer. Essa é a equação que nós temos para resolver. Então, essa equação para resolver vai nos dar a seguinte equação: 75.000 y ao quadrado menos 17.640 menos 4.400 vai ser, então vai ser 13.240y menos 48.988 igual a zero, que é uma equação de segundo grau. E, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu usei ΔX aqui, mas é 75.000 menos 13.240 menos 48.988. 75.000 menos 13.240 menos 48.988. Tá? E com isso, resolvendo esse problema, a gente encontra o Y igual a 0,9. Então, qual é a compressão máxima da mola? 0,9 metros. Que é o Y que a gente obtém. Tá? E, por fim, esse eu não vou fazer, porque já estamos no horário, mas esse aqui agora, com essas interpretações que nós fizemos, vocês têm plenas condições de resolver. Tá? Que é a distância que o elevador ainda subirá após a primeira compressão da mola. Nesse caso aqui, eu fiz por balanço de energia. Justamente, gente, veja, por que às vezes eu escolho balanço de energia e às vezes eu escolho fazer pela relação trabalho e variação de energia cinética? Por questões didáticas. Eu vou alternando, tá? Eu vou alternando. Qual a minha sugestão para vocês? Por exemplo, aqui na letra C, eu fiz por balanço de energia. Então, faça por trabalho igual a variação de energia cinética. E veja se você chega no mesmo resultado. Tá? Assim você vai trabalhando. Até que você identifica aquele método, o meio que você tem para resolver, que mais você se identifica. Aí você trabalha nesse, e aos poucos você vai alternando para ver as duas formas de cálculo. Tudo bem? Tudo, professor. E aí tem uma outra questão aqui que eu não coloquei aqui, não fiz, né? Mas que você pode fazer, que é determinar quantas vezes ele vai subir e descer. Você pode também calcular isso, tá? Você pode, inclusive, criar um método, né, para você resolver isso aí de forma mais rápida. Porque ele vai subir e descer, subir e descer, subir e descer. Quantas vezes ele vai fazer isso? Tá? Isso você pode calcular. Então, é uma forma de fazer previsões do que vai acontecer. Lembrando que 7,4 metros por segundo, a velocidade que ele chega antes de encostar na mola, é uma velocidade considerável, né? 7,4 metros por segundo, vezes 3,6, vai dar
26 quilômetros por hora, né? É uma velocidadezinha até, pelo menos, né? Dá para dar uma dor nas pernas aí. Bom? Alguma pergunta, gente, antes de eu terminar de parar de gravar? Acho que não, professor. Da minha parte, não. Também não, professor. Daqui também não, professor. Deixa eu